Guerra contra o mal. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Eu não vou dizer aqueles textos que tanto a gente conhece, né? Quando Jesus disse lá em Mateus 24, né? Se levantará nação contra nação, reino contra reino. Mas esse é tão somente o princípio das dores, ainda não é o fim. Não é novidade para ninguém, a Rússia invadiu a Ucrânia. Da Rússia sobre a Ucrânia. Mateus capítulo 24 diz assim: os discípulos perguntaram a Jesus qual seria o sinal da volta de Jesus, não é isso? E também da destruição de Jerusalém no ano 70. Aí Jesus vai responder para eles sobre o sinal da volta de Jesus. E no verso 4 ele começa assim: tenham cuidado que ninguém os engane. Aí ele fala que se levantarão falsos cristos e enganarão a muitos. E ele continua: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. O que estamos ouvindo falar agora? Guerras e rumores de guerras. Tudo bem? Hoje o nosso Chega Mais Perto é realmente muito especial porque vamos falar da guerra entre Rússia e Ucrânia, com base aqui na Palavra de Deus. Por isso, presta muita atenção na mensagem que teremos agora. Mateus 24, versos 3 em diante, eu vou citando os versos para você acompanhar. Vamos para Mateus 24, verso 3 primeiramente, que diz: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular. Pois bem, amigos, muito obrigado por você ter separado um tempinho para estarmos juntos, refletindo na Palavra de Deus. Como eu anunciei, sinais do fim, esse é o tema que agora vamos estudar. E vamos aqui analisar Apocalipse capítulo 6, porque aqui nós temos o Cordeiro abrindo os selos do Apocalipse. Contra a Ucrânia, nós sabemos que hoje a Rússia, né, já ativou o seu submarino, só o seu submarino que tem 16... do dragão, da boca da besta e do falso profeta, 3 espíritos semelhantes à rança, que o pastor Dornélio já explicou muito bem, são espíritos de demônios, operadores de sinais que se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para... Agora guarde essa expressão. Essa expressão aqui é chave no estudo do Armagedon, dentro da Bíblia e dentro do dom profético. Muito especial porque vamos falar da guerra entre Rússia e Ucrânia, com base aqui na Palavra de Deus. Por isso, presta muita atenção na mensagem que teremos agora. Mateus 24, versos 3 em diante, eu vou citando os versos para você acompanhar. Vamos para Mateus 24, verso 3 primeiramente, que diz: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Veja que a pergunta foi bem clara, contundente e forte, porque os discípulos perguntaram ao Senhor: quando sucederão estas coisas que o Senhor está falando? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século, ou do fim do mundo? É uma tremenda de uma pergunta, não é? E Jesus foi categórico na resposta. Veja o versículo 4. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Assim começa Jesus a responder. E ele continua falando sobre alguns eventos finais. Mas eu quero ir direto com você para o verso 6, Mateus 24, 6, que diz assim: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Prestou bem atenção no texto? Eu vou ler de novo. Ouça. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Percebeu? Então o que está acontecendo hoje lá é justamente o cumprimento desta palavra, desta profecia. Essa guerra entre Rússia e Ucrânia, e que está mexendo com o mundo inteiro de alguma maneira. A comunicação, é ou não é? As redes sociais, as televisões, os jornais, e ao mesmo tempo tanta comunicação que acaba também tendo uma guerra de comunicação. E a Bíblia é clara ao dizer: vocês vão ouvir falar de guerras. Há quanto tempo a gente escuta falar de guerras? E essa agora é na Europa. Portanto, é alguma coisa que mexeu bastante com o mundo inteiro.
E o texto bíblico diz assim: vede e não vos assusteis. Claro, no sentido bíblico, escatológico, profético. Porque o que Jesus está dizendo é o seguinte: vocês vão ouvir falar de outras guerras e de outros problemas, de outras situações catastróficas. Ele menciona também aqui. E veja o que diz então o versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Você viu? Se levantará nação contra nação e reino contra reino. Você percebe que hoje cada país do mundo precisa se posicionar diante da guerra, e dependendo da posição pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser favorável, pode ser desfavorável, pode se levantar contra ou a favor. Ou seja, nós estamos vendo uma época bastante delicada, e a profecia bíblica se cumpre ao pé da letra. É ou não é? E o que impressiona é o verso 8 também. Fala assim: porém tudo isto é o princípio das dores. Você vê, e nós ainda estamos em pandemia, e agora temos essa guerra, e temos outros problemas, e outras situações, e outras tragédias, como no Rio de Janeiro, como em Minas Gerais, e como outras partes do mundo. Você percebe que o que a Bíblia diz está se cumprindo. E paralelamente a tudo isso, o que é que Deus quer que nós façamos? Veja o verso 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Você percebeu que quando a Bíblia fala da guerra, dos rumores da guerra, quando fala de nação contra nação, e quando fala de outros problemas, diz assim: mas ainda não é o fim, é o princípio das dores. Mas quando fala aqui, o evangelho será pregado em todo o mundo, para testemunho de todas as pessoas e nações, então virá o fim. Ou seja, enquanto essas coisas todas estão acontecendo, nós deveríamos orar e pregar o evangelho, orar e testemunhar, orar e levar esperança para as pessoas. Não só orar, mas agir também. Deu para você entender? Então nós precisamos orar pela Ucrânia, pela Rússia. Sim, estamos orando. E eu quero convocar você para orar de verdade pela Rússia e pela Ucrânia, para que acabe essa guerra. Mas não esqueça que o que Deus pede de nós é que nós também preguemos o evangelho, que nós também anunciemos a volta de Cristo, que também falemos de esperança. É isso que Deus espera de mim e de você, porque o mundo está desse jeito, e biblicamente falando, outras coisas mais ruins ainda irão acontecer. E o que é que diz Lucas 21, verso 28, que eu mencionei em um dos nossos vídeos anteriores? Você lembra? Lucas 21, verso 28 diz assim: ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. É claro, né? Levantemos a cabeça significa oremos mais, leiamos mais a Bíblia, busquemos mais a Deus, preparemos-nos melhor, porque a vossa redenção se aproxima. Que esse sábado seja um sábado de reflexão para mim e para você. Seja um sábado de adoração a Deus e de oração por nós mesmos, também pela Rússia, também pela Ucrânia, para que a mão de Deus esteja ali permanentemente, e para que tudo isso possa despertar as pessoas para o Evangelho e para a salvação em Cristo Jesus. Amém? Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Em nenhum momento Jesus colocou uma grande guerra mundial como sendo o último sinal que marca a sua vinda. Pelo contrário, ele falou: as guerras vão acontecer ao longo da história. Nação contra nação, rumores de guerras, fome. Mas não se assustem, não é o fim. No máximo, o princípio das dores. Então por isso que eu não posso acreditar que vai ser uma guerra final que vai trazer Jesus. E se for assim, qual é a guerra do Armagedon? Agora sim. Aqui que eu vejo o cumprimento de Ezequiel capítulo 38 em duas fases. Como eu sou pré-milenialista, ou seja, eu acredito que a volta de Jesus acontece antes do milênio, e que o milênio não será necessariamente um reino de Cristo aqui na terra, quando Jesus voltar, a Bíblia fala que ele destruirá o ímpio com a espada que sai da sua boca. Então será revelado o iníquo, diz o apóstolo Paulo, ao qual o Senhor destruirá com o sopro da sua manifestação e com o fôlego da sua glória. Então o próprio Jesus, voltando nas nuvens do céu, vai colocar o diabo preso e vai causar o fim do reino do mal. 1000 anos depois, quando a Nova Jerusalém descer do céu, e há comentaristas que pensam que a Nova Jerusalém vai descer
exatamente onde está Jerusalém atual, porque um texto de Zacarias fala que o Messias virá e ele colocará os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que fenderá de um lado para o outro, abrindo um grande vale. Então há muitos comentaristas, não vou tomar tempo para explicar aqui hoje, porque o vídeo já está longo, que acreditam que a Nova Jerusalém de Apocalipse ela vai descer justamente no lugar da Jerusalém de hoje. E quando ela descer, a Bíblia fala que o diabo será solto. E ele reunirá todos os seus súditos. Provavelmente haverá uma ressurreição desses ímpios. Por que eu acredito nisso? Porque quando Jesus volta, a Bíblia fala que os ímpios vão ser mortos. E se 1000 anos depois eles se ajuntam ao diabo para poder atacar a Nova Jerusalém, é porque eles ressuscitaram. Tá certo? Eles ressuscitaram. Tanto é que o Apocalipse fala que quando eles morrerem, eles receberão o dano da segunda morte. Da segunda morte. Ora, a Bíblia fala que a todos os homens está ordenado morrer uma única vez e depois disso o juízo. Mas se o Apocalipse fala que há o dano da segunda morte, então que segunda morte seria esta que as pessoas devem temer? A segunda morte é justamente essa morte que acontece depois do milênio, quando os ímpios são ressuscitados, se juntam ao diabo numa tentativa última de tomar o acampamento dos santos, e aí descerá fogo do céu e os consumirá. E o Apocalipse chama isso de Gog e Magog. Então, para mim, esta é a explicação de Ezequiel capítulo 38. Como é que eu vejo o conflito que está acontecendo agora ali nos Balcãs? Eu vejo primeiro assim, com muita tristeza, com profunda dor por inocentes crianças que devem estar sendo mortas, famílias que estão tendo que correr dos seus lares, deixando para trás tudo, o horror de uma guerra. O Brasil, desde a Segunda Guerra Mundial, não declarou guerra a ninguém. Então a nossa geração não sabe bem o que é uma guerra. É triste, mas aqueles soldados brasileiros que já foram para o Haiti ou para situações assim de guerra sabem como é terrível isso. Eu já estive perto de guerra. Irmãos, é algo terrível. Vamos orar muito pelos que estão sofrendo. E para mim aquele conflito ali está dentro do que Jesus falou que iria acontecer. Guerras e rumores de guerra, fomes em vários lugares, nação se levantando contra a nação. Então eu tenho uma profunda dor e um pesar pelo que está acontecendo com essas pessoas. Mas eu não fico assustado nem temorizado, sabem por quê? Porque Jesus falou, não vos assusteis. Se eu me assustar, eu não estou confiando na palavra de Jesus. Ele falou, não vos assusteis, não é o fim. A guerra do Armagedon vai ser justamente aquele evento final. Na volta de Jesus, e 1000 anos depois, na Nova Jerusalém, quando, segundo o Apocalipse, descer fogo do céu e consumir Gog e Magog, todos os aliados de Satanás, que são, em última instância, a Babilônia mística ressuscitada. É assim que eu entendo essa profecia, é assim que eu entendo essa previsão. Um pouco mais de 40 países que estão em guerra. Você consegue imaginar isso, não? 40 países em guerra. A gente vive num país que é um mar de rosas, como diz o meu pai, é ou não é verdade? A gente vive num país que é um mar de rosas. Aliás, eu acho que se a gente reclamar de alguma coisa, a gente merecia uma surra. É ou não é verdade? Apesar dos pesares, apesar de tudo, se nós formos comparar nossa qualidade de vida, nós que aqui estamos especialmente, com outros países, olha só, alguns dos países que estão em guerra, o Afeganistão, guerra civil, insurgência, ali terrorista, Algéria, Camarão, Chad, Colômbia, né, a guerra civil e guerra contra as drogas, Congo, Etiópia, Iraque, Líbia, Mali, Moçambique, Mianmar, Níger, Nigéria, Sudão do Sul, Síria, Tanzânia, Tunísia, Iêmen e por aí vai. Por aí vai. Sem contar a guerra contra o narcotráfico que assola indubitavelmente todos os países do nosso globo. É ou não é verdade? Alguns mais, outros menos. Guerra contra o narcotráfico.
Aí eu pense comigo, quantos morrem todos os anos por causa do narcotráfico? Você consegue imaginar, não? Quantos estão hoje na guerra para se libertar das drogas? E em minha pesquisa, pasmem, entre os 12 e 16 anos, a maior faixa em que os jovens, eu não diria nem jovens, né, porque de 12 a 16 experimentam drogas nas escolas. Você consegue imaginar? É muito mais terrível do que a gente imagina. Quantos estão hoje como mortos-vivos por tanto lutar nessa batalha contra o mal, em decorrência da guerra das drogas? Ano passado, no mês de junho, houve em Viena uma conferência mundial sobre o combate às drogas. Imaginem, cerca de 275 milhões de pessoas, acho que é a população do Brasil, mais ou menos. Imagine, toda a população do Brasil usaram drogas ilícitas no ano de 2021. Terra, e eis que era sem forma e vazia. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves do céu haviam fugido. Olhei, e eis que não havia nenhum tipo de cidade. Eu não estou lembrado. Olhei, Jeremias lá. Olhei para a terra, e eis que não havia homem nenhum. Olhei, e eis que não havia nenhuma cidade, todos os montes haviam sido derrubados, todas as aves do céu haviam desaparecido. Achou? Está em Jeremias? Jeremias 4, 23 até o 28. Obrigado. Tá. Já é Jeremias 4, 23. Está lá 28. Está lá. Você procura aí. Então, Satanás fica preso durante esse milênio, a terra está sem forma vazia, não tem ninguém, não tem homem nenhum. Acontece a descida da cidade santa, Nova Jerusalém, que é a terceira volta de Jesus, e aí acontece a segunda ressurreição. Lembra que eu li para vocês aqui no livro de Apocalipse? Você vai para poder chegar no Armagedon, para poder chegar no Armagedon, na mãe de todas as guerras, nas guerras das guerras, na última guerra, na última batalha de todas. Vou repetir novamente. Quando, porém, Apocalipse capítulo 20, verso 7. Quando, porém, se completados 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Por que será solto da sua prisão? Vou ler novamente capítulo 20, verso 5. O restante dos mortos não reviveram até se completar 1000 anos. Continuarão mortos por 1000 anos. Durante esse período, Satanás está o quê? Preso. Porque não tem ninguém para lhe tentar. Quando terminar 1000 anos, desce do céu a Nova Jerusalém, de Apocalipse capítulo 21, acontece a segunda ressurreição. Aí sim, Satanás vai dizer para essas pessoas assim: olha, foi eu que ressuscitei vocês. O livro do Grande Conflito fala, no último capítulo lá, o último capítulo tem o segundo título lá, diz o seguinte aqui: é a vitória final de Cristo sobre o pecado. Fala que Satanás vai soprar e vai dar força para os fracos. Aqueles que ressuscitaram o aleijado vai curar, os cegos vai dar vista, os fracos vai dar força. Satanás vai dar poder para essas pessoas, vão ficar fortes, os homens, as mulheres, as crianças, os meninos. As crianças não, mas porque as crianças não estarão ali, mas os adolescentes, em diante, os adultos, os velhos, e bilhões por areia do mar. E Satanás vai dizer o seguinte: olha, aquela cidade que está ali, aquela cidade santa ali é nossa. Não é Jerusalém aqui, essa Jerusalém aí. Deus não tem mais nada com essa Jerusalém aí. Essa Jerusalém aqui, eles fizeram? Eles disseram para Jesus: o sangue desse inocente cai sobre nós, sobre nossos filhos. Isso, quando você lê lá a profecia das 70 semanas, foi o tempo que foi dado para o povo de Israel. Depois para cá foi dado aos gentios. E quem é agora Israel? Israel é todo aquele que tem a Jesus como seu salvador pessoal. Gálatas capítulo 3, verso 29 fala que se você é de Cristo, você é descendente de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Você é um israelita espiritual. Se você é de Jesus, você pertence a Israel de Deus. Amém? Então você é de Jesus, então você é israelita espiritual. Então vão cercar a cidade santa, a Nova Jerusalém, que vai descer fogo do céu e consumir o diabo, seus anjos e todos os seus seguidores. Aí essa é o Armagedon. Deu para entender? Se não deu, você pergunta aí, que eu vou resumir.
Eu vou ler agora Apocalipse, capítulo 20, verso 9. Marcharam então, pode ler lá. 20, verso 9. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, a cidade querida. Essa aqui não é Jerusalém aqui, não. Essa Jerusalém aí não tem nada a ver com essa aqui. Essa Jerusalém aqui é a Jerusalém que desceu do céu, a nova Jerusalém. Marcharam então sobre a superfície da terra, sitiaram o acampamento dos santos, a cidade queridas. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles. Quem é o sedutor de todas as pessoas aí? Quem que seduz a guerra? Satanás. Foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Ou seja, as estrelas caíram dos céus. É claro que quando a Bíblia usa a palavra estrela, e nós mesmos hoje usamos a expressão estrela cadente, não é de fato a estrela que cai do céu, porque uma estrela ela é muito maior que o planeta Terra. Se uma estrela encostasse em nosso planeta, ela o destruiria. São meteoritos que entram na atmosfera e incendeiam-se. E naquele dia, exatamente, cumpriu-se em 13 de novembro de 1833. Em 13 de novembro de 1833, você tem a famosa chuva de meteoritos ou queda das estrelas, vistos principalmente lá, naquela região da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. Os 4 eventos que falavam a respeito da abertura do 6º selo, eles já estão na história. E agora, olha o que acontece no versículo 14. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e esconderam-os da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Você percebe que o versículo 14, ele já começa uma descrição da volta de Jesus a essa terra? O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Ah, meus amigos, esses 4 eventos da abertura do 6º selo, o grande terremoto, o sol escurecendo, a lua vermelha como sangue e a queda das estrelas, são sinais que indicam para mim e para você que o fim se aproxima. Isso quer dizer que no calendário de Deus, no calendário profético, nós estamos entre os versos 13 e 14 do capítulo 6 de Apocalipse. Quando sairmos do 13 e entrarmos no 14, o céu vai se enrolar como um pergaminho e nós veremos Cristo voltando com todos os anjos. Esta é uma mensagem de advertência para mim e para você. Esta é uma mensagem para que eu e você nos preparemos de forma cabal para o grande acontecimento da história que será a volta de Jesus a essa terra.